Boa noite Emerson, boa noite Bruno. Emerson, para falar deste primeiro jogo do mata-mata, gostaria que tu nos falasse na tua visão sobre as duas estreias, a do Lucas Lopes, que já havia entrado lá em Bagé, mas não diante da torcida, e também a do Emerson na tarde de hoje. Boa tarde, noite, né? Primeiramente agradecer ao torcedor do Joinville, do Jack, que fez mais uma vez um belíssimo espetáculo desde a nossa chegada ao estádio. E pedir a ele que continue confiando nesse grupo aqui. Foi apenas o primeiro tempo de uma fase que dura 180 minutos, né, ou mais, com acréscimo. E terminou empatado e nós temos totais condições de ir lá em frente à equipe do Cianorte buscar a classificação. Jogo difícil, jogo duro, uma equipe forte fisicamente, muito veloz do meio campo à frente, com transições rápidas, boa bola parada, ofensiva. Jogadores fortes no meio campo, que duelam bem. Mas o primeiro tempo truncado, mas com a gente tentando jogar, eles nos marcando num bloco médio alto, médio baixo, e no nosso erro eles vindo em transições. Jogo muito parado, arbitragem um pouco confusa, não querendo transferir, mas sendo conivente com o jogo do adversário que vem fazer aqui na arena. Isso tem sido a constante. Para vocês terem uma ideia, teve jogo que teve 50 minutos de um tempo e a bola rolou 23. Teve jogo aqui na arena que rolou 22. Teve jogo na arena que rolou 21 minutos. Né? Os adversários vêm aqui e tem essa estratégia. Não que eles não tenham qualidade, nós enfrentamos uma equipe de qualidade, mas precisamos às vezes de uma arbitragem que faça mais o jogo andar. Primeiro tempo equilibrado, eles fizeram um gol ali numa jogada do Maranhão, que é um atleta perigoso do lado esquerdo, o gol do Diego, do Kaique Calito. Empatamos na sequência, foi muito importante a gente ter empatado ali, seria muito ruim para nós se virasse ali o primeiro tempo perdendo. E no segundo tempo até iniciamos bem, mas depois a equipe entrou numa situação de permitir muitas transições ofensivas para o adversário, onde eles tiveram algumas chances, e o jogo não ficou controlado, ficou um jogo sem controle, onde poderíamos de repente fazer o gol da vitória, e teve até uma situação de pênalti, né? Duas situações de pênalti, uma duvidosa e um pênalti claro para nós, e eles também poderiam fazer o gol ali em uma transição. Em relação ao Lucas, eu tive que mudar o posicionamento tático, né? O Lucas é um lateral um pouco mais ofensivo, o Belão mais defensivo, né? Então a gente liberou mais o Lucas, onde talvez até criamos alguns espaços para o Maranhão, e o Emerson, ele entrou para fazer a função do Marco. Ele tem um bom enfrentamento, um bom 1 contra 1, ele até tentou algumas jogadas, mas acredito que é cedo ainda para fazer alguma avaliação. São dois jogadores importantes que a gente recrutou agora para essa fase e que vão nos ajudar muito, eu não tenho dúvida. Ô Emerson, boa noite. Que você falasse um pouco com relação às demais substituições, né? Porque não sei se foi por cansaço que você acabou mudando, né? Que acabou trocando quase que peça por peça, não foi uma mudança tática, que teria a opção de repente de mexer nos volantes, talvez não tivesse bem naquela transição, mas você acabou optando por mudar atletas da mesma função. Não, legal essa tua pergunta. Eu estava até agora, antes de ir embora, estava conversando com o Mafra. O Mafra era um jogador que seria importante para a gente ali, para ter controle no meio campo, né? E ele não entrou justamente porque o Belão, Belão, ele tomou o cartão amarelo e ele estava marcando o jogador mais perigoso deles. Então eu poderia perder o Belão numa falta e seria mais prejudicial para a gente ainda. Belão tomou o cartão com, eu acho que 5 minutos de jogo, né? Belão tomou o cartão e eu não poderia ter um jogador amarelado no setor que eu tinha o jogador mais perigoso do adversário, que é o Maranhão, que é o jogador de 1 contra 1. Aí a troca do Mamute e Tadei foi por desgaste, né? Eu percebi que eles não estavam conseguindo mais recompor, principalmente o Tadei e o Mamute também. Aí nós temos o da Silva, que é um jogador aqui de área, que segura bem a bola. Juliano ali fazendo a função de meio campo no lugar do Tadei, e a troca dos extremos ali para dar mais velocidade, né? Juninho pelo lado direito e o Emerson, como eu já mencionei aqui, segurei mais o Hernandes e o Emerson fazendo o corredor esquerdo para que a gente pudesse agredir mais a equipe adversária. Isso foi a minha intenção.
Maria, boa noite. Tá saindo aí, tudo ok? Juro que não tem maldade na minha pergunta, mas tem um pouco da preocupação, acho que é comum dos mais de 11 mil torcedores que estiveram aqui hoje. A gente viu um Cianorte vir aqui com um técnico que talvez não tenha 10 jogos como técnico profissional de futebol, e em especial no segundo tempo, dominar com o seu modelo de jogo, as ações ofensivas. Você, além de toda a sua experiência, de representar o que representa para a história do Joinville, está aqui com um trabalho desde janeiro até agosto, e o teu modelo de jogo, que você insiste e afirma que através da repetição dele vai chegar à excelência, ainda não se mostrou. Num campeonato curto como esse, que é um novo mata-mata, né, 180 minutos, o Joinville não conseguiu fazer essa vantagem em casa. O torcedor pode acreditar que, se agarrando a esse mesmo modelo de jogo lá em Cianorte, vai conseguir sair, vai reverter essa situação? Olha, uma das coisas que me fez chegar onde eu cheguei foi a questão da convicção. Alguns acham que é teimosia, eu chamo de convicção. Então, eu acredito muito naquilo que está sendo trabalhado, certo? Acredito muito no meu elenco aqui. Hoje tivemos alguns jogadores estreando, que é o primeiro jogo. Isso aí, às vezes, faz parte de sentir um pouco de nervosismo. Não é fácil jogar com a camisa do Joinville na arena lotada, não é fácil, tá? Mas ao mesmo tempo eu quero estar sempre com a arena lotada, né? E não quero aqui estar transferindo para o torcedor, muito pelo contrário. O torcedor fez uma festa bonita e nos apoiou até o último minuto. Acredito sim, a gente vai ter uma semana de trabalho pela frente. O Cianorte, principalmente ali a partir dos 15 minutos do segundo tempo, realmente ele foi melhor, ele teve um maior domínio ali, poderia ter vencido o jogo. Como eu falei, foi um jogo que a gente perdeu o controle e ficou um jogo de transição, um jogo que o Cianorte gosta. Mas eu acredito sim que com esses atletas aqui e com o trabalho que a gente vem fazendo, a gente pode lá em Cianorte conseguir classificação. Boa noite, Emerson, Bruno. Emerson, no primeiro tempo especialmente, a gente notou que os dois volantes, o Breno e o Guilherme Escuro, eles não estavam se apresentando para a saída de jogo, né? Era mais ligação direta, uma tentativa com o Kennedy ou com o Brazion, e aí no segundo tempo a gente já viu o Guilherme Escuro aparecendo um pouco mais, até o Breno aparecendo um pouco mais. Isso era já um plano de jogo, de eles ficarem mais nas costas da marcação, ou eles não conseguiram, né, ganhar a frente dessa marcação e se apresentar para que o Joinville ganhasse esse meio campo e ganhasse opções de sair? Não, a tua pergunta é muito pertinente, muito inteligente. Veja bem, hoje não existe mais o volante vindo buscar a bola no pé do zagueiro. Hoje o volante ele joga por trás, quando ele faz uma saída com 3, o Cianorte fez isso com o Darley, ele entrava no meio dos zagueiros e abria os 2 zagueiros, ou se faz com o volante do lado, né, pelo lado. Se faz hoje muito a saída com os laterais, um lateral por dentro e outro por fora, é o que a gente faz aqui, né? Primeiro tempo com o Belão por dentro e o Hernandes por fora, e no segundo tempo eu optei com o Hernandes, até pela característica do Lucas, que é mais ofensivo, né? É um lateral mais ala. Com isso, os volantes, ele diminui o espaço deles, né? Que eles jogam nas costas dos 2 atacantes, e se eles não tiverem um perfilamento ideal de corpo, num domínio errado, eles já sofrem a pressão do volante que quebra a linha, né? Então, a gente teve essa dificuldade, sim, de encontrar os volantes por dentro. No segundo tempo, achamos mais os volantes, né? Mas eu achei que eles poderiam ter jogado mais, e sofreram até pelos desgastes. Nós corremos muito para trás, nós tomamos muita transição, isso faz com que a equipe corra muito para trás, né? Então isso para mim também foi um fator prejudicial para que eles pudessem ter jogado um pouco mais. E como eu falei aqui, eu teria uma substituição de um volante ali de mais qualidade, de mais passe, que é o Mafra, mas pela substituição que eu fiz no intervalo da troca do Belão pelo cartão, eu perdi essa opção. Maria, boa noite, Bruno. Maria, é óbvio que não existe a fórmula pronta que vai mostrar lá no final, né, a maneira que os 4 clubes vão conseguir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, mas na fase de mata-mata muito se fala de utilizar o fator casa, né, de sempre buscar o resultado diante de seus domínios. O Joinville não conseguiu esse resultado aqui hoje, né, diante de um bom público, o maior público do Joinville nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Mas o que buscar de diferente para a partida lá em Cianorte? O empate ainda leva para os pênaltis, né, não necessariamente precisa da vitória, mas de buscar um equilíbrio maior, né, em todos os setores, e também, principalmente, sofrer um pouco menos nessa ala esquerda, né, do ataque do Cianorte, a ala direita do Joinville, que a gente viu que foi bastante explorada hoje. Em relação à competição,
eu tenho acompanhado, ontem à tarde fiquei acompanhando os jogos, né? Computador, celular, televisão, acompanhando até 3 jogos ao mesmo tempo. Jogos muito apertados, com exceção do Tunaluso, né? Do Maranhão, que ganhou de 4-1 do Tunaluso. Para vocês terem uma ideia como as equipes se igualam, o Tunaluso ele fez uma das melhores campanhas, terminou em primeiro, o Maranhão classificou no último jogo, ganhando do Altos lá no Piauí, fora de casa, né? E ontem essa vantagem foi praticamente desfeita, e até a equipe do Maranhão ela ampliou, fazendo um placar de 4-1 em casa, né? Levando a vantagem para o jogo lá em Belém do Pará. Em relação à nossa possibilidade, o jogo está aberto, vai ser na casa do Cianorte, que é um adversário bastante forte lá, assim como nós somos em casa também. Há um equilíbrio muito grande, os jogos são definidos em detalhes, né? Em detalhes, a gente tinha um plano de marcação em cima do lado esquerdo deles, que é o mais forte. Geralmente eles começavam com o Maranhão e terminavam com o cruzamento para dentro da área, né? E a gente tinha um plano para anulá-lo, que foi trabalhado durante a semana, e infelizmente a gente não conseguiu, tá? Então a responsabilidade é toda minha, total minha, né? De elaborar um novo plano de jogo, um novo plano de trabalho aqui, semanal, mas está aberto, não subestime a força do Joinville. Nesse momento a gente cresce, não subestime a força desse grupo, é um grupo que tem uma força muito forte, e nós vamos lá levando aqui o coração do joinvilense, levando aqui o coração da nossa torcida, o apoio que vai vir de fora, um apoio que eu tenho certeza que o torcedor vai acreditar, vai estar acompanhando pela televisão, pelo rádio, e nós vamos fazer de tudo para voltar classificado de lá, para honrar o nosso torcedor. Boa noite, Maria. Boa noite, Bruno. Maria, novamente a gente viu, né, o Joinville tomando um gol de um cruzamento na área, um bate-rebate, acabou sobrando ali. Tem uma pergunta para você, também para o Bruno também. Se não me engano, acho que esse é o segundo gol que o Joinville toma dessa forma. Posicionamento, né, dá para ver que o Maranhão, né, deles usa muito esse artifício, né, de flanco, de cruzar para dentro da área. Como brecar isso daí no próximo jogo, principalmente que vai ser lá? Veja bem, a gente faz... Quando o resultado não vem, se eu falar isso aqui quando termina o primeiro turno aqui, beleza, time bem treinado, bem trabalhado, e agora começa a vir alguns questionamentos. Primeiro que a gente não vem jogando o futebol que a gente pode jogar, tá? Isso é responsabilidade minha, volto a dizer. Tenho perdido noite de sono para a gente reencontrar um caminho de equilíbrio. Tem um equilíbrio de fazer gols, tem um equilíbrio de conter as transições do adversário, de controlar o jogo, de trabalhar bem a bola. A gente já fez isso, e fez isso num tempo muito curto atrás, daqui um mês, a gente estava fazendo isso aí, né? Estava revendo os jogos nossos no início da competição. Os jogos que a gente fez, o último jogo que a gente fez contra o Chapecoense, que hoje é G4 do Campeonato Brasileiro. A gente fez um jogo com a Chapecoense lá, o jogo da semifinal, que foi talvez um dos melhores jogos que nós fizemos. Perdemos de 2-1 lá, mas fizemos um grande jogo. E se você olhar o elenco da Chapecoense, praticamente é o mesmo que está no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Então nós temos capacidade. Nós temos capacidade para isso aí, né? Vamos trabalhar, vamos conversar com os atletas, vamos mobilizar, né? Para que a gente possa ir bastante fortalecido para Cianorte e buscar a classificação. Eu esqueci um pouco a tua pergunta ali, sobre como parar o Maranhão. O Maranhão hoje fez um salseiro na zaga do jogo. Não, a gente tem um trabalho durante a semana, aí voltando aqui que quando eu falo agora em cima de um jogo de hoje, em cima de algum resultado negativo, não treina, não sei o quê. Eu tenho o plano de trabalho que a gente tem um treinamento específico na semana, onde a gente estuda como é que o adversário ataca e como é que a gente vai neutralizar. Está aqui Bruno aqui, e a gente faz várias repetições de como vai. Olha, vai cortar para dentro, vai cortar para fora, esse cara tem tal característica. A gente sabe que o Kaique Cálito, por exemplo, ele é um jogador que, quando o cruzamento vem da esquerda, ele não fica parado na ponta. Às vezes ele antecipa para o primeiro pau, isso a gente sabia, os jogadores sabiam, foi passado. E aqui eu não estou transferindo, não. É responsabilidade minha de estar passando de novo, estar trabalhando, estar fazendo as correções. Você pode ter certeza, a gente está vivo na competição, vamos tirar grandes lições desse jogo. Mesmo se a gente ganhasse aqui de 2-0, 3-0, não estaria definido,
não estaria definido, a gente teria um segundo jogo, né, pela frente, logicamente que levaríamos uma vantagem, mas agora está tudo igual, são 100 minutos de jogo com os acréscimos que a arbitragem costuma dar, e a gente vai se preparar da melhor forma para voltar de lá classificado. O Joinville, nesse ano, fez o primeiro jogo de mata-mata dentro da Arena Joinville. Os outros dois foi em Criciúma, aquela classificação épica, depois em Chapecó, uma derrota. Um empate agora dentro de casa. Agora volta a decidir o mata-mata fora de casa. O que mudar no Joinville para conseguir uma classificação? E também quero perguntar para o Bruno, você jogou lá, teve uma passagem, como que é jogar lá? É muito diferente o clima, a torcida, o gramado do Cianorte? Primeiro, sobre o que o professor estava falando antes aqui, sobre o lance do gol. Treinamos muito durante a semana sobre característica dos atletas adversários, sobre o que os pontos fortes. Foi passado para a gente. O professor e sua comissão tem o trabalho de sempre estar passando detalhes muito para a gente, assim, para a gente possa melhorar isso nos jogos. Então a gente também compartilha essa melhora junto com o nosso treinador. Precisamos melhorar, precisamos estar mais concentrados nesse tipo de lance que decide campeonatos. E sobre o Cianorte, é um campo bem pesado. Tenho certeza que, assim como aqui estava cheio, lá também vai estar muito cheio, mas eu tenho certeza que vamos preparar durante a semana para que a gente possa buscar essa classificação. Não é fácil o jogo de mata-mata, assim como o professor falou, muitos jogos iguais durante esse primeiro mata-mata, né? E que não tem nada perdido. A gente tem confiança no nosso trabalho, temos confiança na equipe, no trabalho do professor, para que a gente possa lá em Cianorte jogar de igual para igual e buscar o resultado. Em relação ao jogo lá, a gente já vai estar tomando fazendo o planejamento da melhor forma possível. A gente vai definir o dia que nós vamos viajar. O jogo lá é 3 horas, o jogo lá é às 15 horas, parece que não muda muito, mas interfere em questão de café da manhã, você tem que almoçar mais cedo, né? O clima na cidade do interior do Paraná é mais abafado, então a gente vai, assim como aqui em Joinville, em alguns momentos também, então a gente vai se preparar da melhor forma possível, né? Com o departamento de fisiologia, com o departamento físico, mas o que é importante é o seguinte: a gente ir lá mentalmente, acreditando que podemos, a gente pode ir lá e praticar um bom futebol e voltar classificado. Eu acredito muito nisso e é isso que a gente vai fazer durante a semana. Boa noite, Maria, Bruno, aqui André. Falou muito sobre campo, bola aqui. Eu queria saber de vocês, você falou que foi uma arbitragem confusa, né, Emerson? Queria saber de você e do Bruno, como é que essa arbitragem confusa, como você mencionou, atrapalhou talvez o plano de jogo. E se vocês já viram, já deve ter visto o vídeo, principalmente daquele lance do Da Silva ali no final do jogo. O que pareceu para vocês? Acham que foi pênalti? Acho que não foi. Olha, veja bem, eu não gosto muito de estar comentando de arbitragem, né? Até porque parece que tá transferindo. Mas vem sendo uma constante aqui nos jogos da Arena. Parece que os adversários já vêm com esse planejamento. Não que o Cianorte não vem jogar bola. Vem jogar bola, jogadores de qualidade, jogadores fortes fisicamente, como eu falei. Mas a gente precisa de uma arbitragem mais ríspida, mais enérgica, que faça... que tenha leitura. Teve um momento ali que o menino saiu a camisa dele tinha rasgado e o goleiro caiu. Por que o goleiro caiu? Não teve contato nenhum. Aquilo ali, faz o jogo andar. Teve outro momento também agora no final do jogo que o goleiro caiu. Poxa, não teve contato nenhum, faz o jogo andar. Então vai sendo conivente, isso vai irritando o torcedor, vai irritando a nossa equipe, né? Mas não se pode mudar. Já foi, eu aprendi na minha vida que não adianta lamentar por aquilo que você que passou, você tem que lutar por aquilo que você pode conquistar, né? Então, vamos fazer uma boa semana de trabalho, positiva, para que a gente possa lá conseguir o nosso objetivo, que é a classificação. E esqueci o pênalti. Eu tomei o seguinte aqui, vi pelo celular, depois mas pelo que as pessoas falaram, o primeiro duvidoso, mas o segundo Da Silva, pênalti claro, né?
que prejudicou muito, né? Poderia a gente sair daqui com uma vantagem maior, reverter a vantagem, levar uma vantagem de empate para lá, mas Deus está colocando as coisas para a gente assim, nessa dificuldade. Sempre foi na história de Joinville. Quero passar isso para o torcedor. Na história de Joinville sempre teve dificuldade, desde que primeira passagem, segunda passagem, sempre foi com dificuldade. Nunca foi as coisas fáceis para a gente, né? Então o povo de Joinville é um povo trabalhador, um povo que arregaça a manga, que da fábrica. Então a gente está tentando encarnar isso aí e passar para o torcedor. Nada que é fácil e não vai ser agora dessa vez. Então vamos fazer uma semana positiva, todo mundo acreditando que a gente vai lá buscar essa classificação e trazer a alegria para o povo de Joinville. Maria, boa noite. Você tem passado aí nos últimos jogos uma pressão da torcida, a própria imprensa falando, né? E a diretoria abraçou você e tá contigo, te apoiou, trouxe atletas. Durante essa semana agora, eu queria ver o que tu tira de positivo desse jogo de hoje e como que tu pode manter essa positividade, né, para o próximo jogo. Um pouco tu já mencionou, né? E do goleiro Bruno já emendar, né? Quando o melhor em campo é um goleiro no mata-mata, alguma coisa não está correta. Então também queria ouvir a opinião do goleiro Bruno sobre isso. Quer falar primeiro? Primeiro que nem sempre quando acontece isso as coisas estão tudo errado, né? Pelo contrário, creio que o jogo foi passado para a gente que o jogo do Cianorte seria um jogo de transição e muitos dos lances que o Cianorte tiveram oportunidade de gol hoje foi lance que a gente estava no ataque, talvez o último passe, o passe de finalização, a gente acabava errando e tomava o contra-ataque, que resultou em alguns lances de perigo do Cianorte. Mas são situações que a gente pode sim consertar, que já tinha sido passado para a gente durante a semana e que a gente pode melhorar, evoluir e corrigir esses erros no próximo jogo. E fico feliz por esses lances por ter ajudado a equipe a não tomar mais gols e continuar firme. Bom, em relação à tua pergunta, veja bem aqui, eu sempre enalteci o trabalho das pessoas que passaram aqui, dos profissionais, do professor Ney Franco, que é meu amigo, né, que iniciou o trabalho na Santa Catarina. Mas assim, fugindo um pouquinho aqui, modesta parte, quando a gente chega aqui, era uma equipe que não tinha esperança de nada. Estava morto o Joinville. Estava morto. Eu ouvi várias vezes aqui que o maior patrocínio para o Joinville era uma vitória. A gente conseguiu 5 vitórias aqui, né? Transformamos a arena num local, na catedral novamente. Chamamos as nossas ovelhas, nosso torcedor que lotou o estádio. O torcedor voltou a ter esperança com o nosso trabalho aqui, com o nosso trabalho. Nós fomos 4º colocado do campeonato catarinense e parem de falar que foi o Barra que nos ajudou. Não teve ninguém aqui que perguntou para o Natan se ele fez falta ou não fez falta no goleiro. Pergunta, ele já, para colegas aqui, ele fala que ele fez falta. Não, foi falta. Foi falta e o Joinville classificou por méritos. Nós fomos em Criciúma, classificamos por méritos. E por pouco a gente não, em Chapecó, a gente não leva esse time para a final depois de 9, 10 anos. Então tem muito trabalho aqui, tem muita competência aqui, certo? Então isso que eu quero passar para vocês. Estamos passando por um momento turbulento, estamos, e eu assumo a responsabilidade. Eu não vim aqui transferir, só que nos momentos que a gente venceu não era só eu, e agora também a gente está compartilhando, está dividindo as responsabilidades. Então vai ser até o final. Agradecer aqui a confiança que a torcida, que a diretoria está dando, né? Porque a gente está trazendo aqui e está resgatando novamente o Joinville, está resgatando de novo a alegria dessa cidade, né? Volto a dizer, não é só com o meu trabalho aqui, é com o trabalho de todos, do mais humilde funcionário até o nosso presidente, e assim que nós vamos até o final buscar o nosso objetivo. Emerson, para fechar bem rapidinho aqui então, situação muito parecida com aquele jogo do Criciúma que você mencionou agora há pouco, né? O Joinville vai ter 90 minutos fora de casa, sabendo que o empate vai levar os pênaltis, igualzinho o Joinville viveu 5 meses atrás. Só que, claro, o Criciúma era muito mais qualificado, o Joinville praticamente só se defendeu naquele jogo, com méritos levou a partida para os pênaltis e conseguiu a classificação. Para não depender disso, tem que ter alternativa, tem que ter escape. Hoje você até surpreende, boa parte da torcida que coloca o Kennedy, saca o Juliano, que era um homem de confiança seu, porém não funciona, né? O Wesley, zagueiro, camisa 3 deles, acho que teve 4 duelos individuais contra o Brasião e ganhou os 4. Os laterais dos caras foram muito bem também. Como criar essas alternativas e fazer elas dar certo num jogo fora de casa, sabendo que você vai ter menos a posse de bola do que hoje?
Como é que você sabe que nós vamos ter menos posse de bola? Eu, assim, ó. Você falou do jogo de Criciúma. A gente tinha um plano de jogo para jogar lá em Criciúma, onde o Criciúma ele foi nos colocando para trás, até pela qualidade, né, do elenco do Criciúma, foi colocando a gente para trás, mas o nosso plano era o quê? Marcar alto, fazer um bloco médio para ter as transições, mas o jogo foi desenhado de uma forma, nós nos adaptamos, sabíamos da possibilidade dos pênaltis, treinamos os pênaltis e classificamos, né? Classificamos que era importante. Um jogo de mata-mata, importante é você classificar, bem ou mal é classificar. Nesse jogo agora do Cianorte, para esse jogo de hoje, nós ganhamos alternativa. É bom aqui frisar para vocês, e isso aqui não é desculpa, tá? Eu tive o Kennedy ele voltou de uma lesão e eu tive que prepará-lo bem, para que ele pudesse estar num ritmo competitivo. E o Juninho, ele lesiona lá em Ijuí, o Juninho fica 45 dias fora. E o Juninho é um jogador de força, um jogador potente, então tive que preparar o Juninho também, né? Então os dois voltaram hoje. O Kennedy, ele já ia jogar lá no jogo de Bagé. O Kennedy ia jogar, eu tive que mudar a formação pela questão do campo lá, né? Mas o Kennedy já ia jogar lá também. O Juninho, ele entrou, não estava no plano do Juninho entrar, mas eu tinha um atacante só, que era o Juninho ali mais forte, eu botei o Juninho no jogo, né? E nós trouxemos um jogador para compor com o Marquinhos, parecido com ele. O Emerson é muito bom jogador, ele é muito bom jogador. Talvez ele oscilou um pouquinho no jogo, mas ele tem uma característica de 1 contra 1, né? O Marquinhos, ele é ponta, mas quase que um segundo atacante. Já o Emerson não. O Emerson, ele é um jogador que ele tem característica de enfrentamento de 1 contra 1. É um atleta que ele vai ajudar bastante a gente. Chegou agora, teve uma semana de treinamento e a gente já colocou ele num jogo com 11 mil pessoas, né? Então é um atleta que eu confio bastante. Tem a alternativa do Da Silva. Da Silva é um jogador de área, forte, entrou bem no jogo de hoje, né? Então a gente tem alternativas. O Juliano, o melhor jogo do Juliano, talvez vocês vão lembrar, foi quando ele jogou de meia, jogou de 10, foi o primeiro jogo, ele jogou de 10. Então eu queria compor com o Tadei e o Juliano para a gente ter um pouco mais de controle. Acho que vocês perceberam que a partir do momento que entra Emerson de um lado, Juninho do outro, Da Silva fica na frente, nosso meio de campo ficou mais aberto ainda, né? Então com o Juliano não, o Juliano eu queria conter mais, ter mais controle de jogo, né? Então são escolhas que a gente faz, né? Volto a dizer, perdi uma substituição que poderia ser essa correção de ter mais controle, seria o Mafra, que eu perdi quando eu opto por tirar o Belão. Eu fiquei com receio do Belão ser expulso no jogo, mas nós temos alternativa. A diretoria me deu as peças que eu necessitei. Hoje nós só temos 2 jogadores do departamento médico, que é o Douglas, que é o ponto esquerda, e o Keké, né? E a gente vai forte, a gente sai daqui vivo na competição. Gostaríamos de uma vitória, gostaríamos de presentear o nosso torcedor que veio aqui com a vitória, de repente até com um placar um pouco mais elástico, para a gente ir com um pouco mais de tranquilidade. Mas volto a dizer, na história de Joinville é assim que sempre foi, com dificuldade, e não vai ser diferente agora. Vamos fazer uma semana positiva e vamos lá buscar o nosso objetivo, que é a classificação.